outra coisa que se fala muito agora é sobre tribulação, né? É. Pandemia, guerras, rumores de guerra, anticristo e tudo mais. Mas eu fico me perguntando se em outras épocas também não se falava isso, né? Imagino que Hitler, quando teve a ascensão de Hitler, Segunda Guerra Mundial, esse é o anticristo, estamos começando a tribulação. Como a gente saber se tem sinais o que a gente faz, né? Certo. Olha, Rogério, eu acho o seguinte, eu acho que há uma má compreensão muito comum do sermão escatológico de Jesus, que inclusive você citou uma passagem aí agora. Jesus, indagado pelos discípulos sobre como seria o fim do mundo e quando é que ele voltaria, não é? Exatamente. Aí ele deu uma lista de coisas que na época era meio impensável. Ele disse que surgiriam guerras, rumores de guerras. Havia a chamada Pax Romana, o Império Romano estava em paz, né, mantida a força militar, mas estava em paz. Mas ele disse, vai ter guerra, rumores de guerra. Vai ter epidemia, vai ter terremoto em muitos lugares. Tudo bem? Vocês vão ser perseguidos. Ora, por causa do meu nome, Jesus estava cercado de 12 pessoas, fugindo dos judeus, no alto Monte das Oliveiras, procurado para ser traído por Judas em breve, seria logo depois, e ele dizer que as pessoas iriam fazer uma religião em nome dele e que se tornaria tão importante que seriam perseguidos, naturalmente, por conta da mensagem. Então o cara era, desculpa falar ele chamar de cara, né? Mas ele era, assim, ou lunático, megalomaníaco, né? Como é que um dia tem uma religião que seria perseguida pelo mundo todo? Ele disse assim, vocês serão levados aos reis e governadores por minha causa. O evangelho vai ser pregado no mundo todo. O evangelho é a mensagem a respeito dele. Que, rapaz, como assim? Daqueles 12, um traiu, outro negou e 10 fugiram na hora que os soldados chegaram lá. Então, ele falou a respeito de um período de grande sofrimento, né? Que tudo isso em meio a um período de grande sofrimento que viria sobre os seus discípulos, viria sobre o mundo. Como é que ele poderia ter acertado? Porque quando a gente olha 2000 anos para trás, ele acertou tudo. Depois que Jesus falou isso, nunca parou de ter guerra, o Império Romano esfacelou logo depois, não parou de ter guerra, terremoto, epidemia, peste. Pensa nas pestes que tiveram na Europa, especialmente a peste negra, peste bubônica, que eliminou a peste negra, né, que eliminou quase que a Europa inteira, o coronavírus, perseguição dos cristãos. Os cristãos foram perseguidos pelos primeiros 10 imperadores, e depois não teve uma época da história da cristandade que o cristianismo não foi perseguido. Cortina de ferro, cortina de bambu, países onde o cristianismo não é permitido, como por exemplo alguns países islâmicos onde isso não é permitido, alguns países comunistas onde isso não é permitido, o cristianismo. Então, é a religião mais perseguida do mundo. Então, o que é que essas coisas provam? Quando, por exemplo, estoura uma guerra lá no Oriente Médio, Israel, vem um desastre como esse das enchentes, vem o coronavírus, o que é que a gente pensa? A primeira coisa que a gente pensa é que Jesus está voltando, mas esses sinais não foram dados para a gente marcar a chegada da vinda de Jesus, mas para ter certeza de que ele vai voltar, porque se ele acertou nessas coisas, ele também vai acertar quando ele diz que aí, então, eu vou voltar, vocês verão o meu sinal nas nuvens vindo com os anjos. Então, quando eu vejo essas coisas, e eu vejo o sofrimento que a humanidade toda passa, eu interpreto a tribulação não só como um período único específico, mas como sendo a constante durante todos esses séculos, desde que Jesus falou, sempre, como você mesmo disse, né? Nós pouco tempo saímos da Segunda Guerra Mundial, antes disso a Primeira, as guerras que marcaram a Idade Média, as cruzadas e tanta guerra, não houve um dia em que não tivesse uma guerra, um país contra outro, aqui nesse mundo. Então, eu não digo assim, é a grande tribulação, eu digo, isso faz parte dos sinais que Jesus disse que haveriam de acontecer para garantir que só ele resolve esse mundo e que ele está chegando para fazer isso. Diante disso, o que é que eu faço? Eu amo, eu adoro, eu sirvo e eu quero viver para a glória dele, em tudo que eu fizer. Isso aí é a reação correta diante
da veracidade, quando a gente constata a veracidade de tudo aquilo que Jesus falou, Rogério. Mas estamos vivendo uma época, muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo. São sinais, de qualquer forma, são sinais? Eles são sinais de que o mundo não tem conserto por ele mesmo, que os esforços humanos não vão resolver. São sinais de que alguma coisa está radicalmente errada na realidade, na criação, na humanidade, no mundo. É sinal de que algo pior vem pela frente e sinal de que esse mundo precisa de um clímax, os americanos chamam de closure, é um encerramento pacífico, porque, como você disse, tem muita coisa acontecendo, o mundo em guerra, pontas abertas, avenidas novas, coisas inimagináveis acontecendo e parece que tudo está ficando fora de lugar, precisa de chegar um momento de, né, arredondar, fechar. Está tudo levando para isso. Isso vai acontecer quando Jesus vier. Antes disso, não. E qual é o sentimento que a gente tem que ter em relação a isso? Medo? Atenção? O quê? Se você ama Cristo, se você de fato ama, crê nele e entregou sua vida a ele, é um sentimento de expectativa boa. Ao mesmo tempo de tristeza pelo que vai acontecer com aqueles que rejeitam o Evangelho e rejeitam Jesus como Senhor e Salvador. E o próprio Jesus disse que nós deveríamos estar vigilantes diante disso. Estar preparados, viver uma vida correta, viver uma vida que esteja de acordo com a palavra de Deus. É essa a atitude que nós deveríamos ter. Amor ao próximo, cuidar dele, mas sempre na esperança da vinda do Senhor Jesus. Tendo consciência de que não há remédio para esse mundo. Isso não quer dizer, Rogério, eu não quero ser mal interpretado. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer o bem, não deva fazer o bem. Não é deixar rolar. Não, mas é a gente fazer isso tendo consciência que a solução final, ela é sobrenatural. É Cristo, não tem outra. Entendi. Tem umas perguntas aqui dos membros que mandaram pra gente. Manda lá. Deixa eu ver aqui. Essas são as mais difíceis, viu? Exatamente. Olha aqui o R. Kilpert. Como você equilibra a interpretação tradicional das escrituras com a evolução dos valores e contextos sociais modernos? Que a Bíblia foi escrita num tempo. Sim. E o mundo está em outro hoje. Como a gente faz isso? Acho que foi isso que ele perguntou. Sim, uma pergunta muito boa. A Bíblia, na verdade, é um livro muito antigo, né? O último livro dela foi escrito há 2.000 anos e o primeiro há 3.500 anos. Então, e foi toda escrita no Antigo Oriente, na cultura, no mundo do Antigo Oriente, em línguas que não se falam mais. Então, é isso que a gente chama de distanciamento. Ela é o distanciamento hermenêutico, né? A Bíblia tá distante de nós. Para vencer isso aí, nós precisamos primeiro estudar, conhecer as 3 línguas, conhecer o ambiente do Antigo Oriente, hebraico, grego e aramaico. Conhecer o Antigo Oriente, a cultura do Antigo Oriente, das civilizações daquela época. E isso traz alguma luz para a gente entender por que determinadas coisas foram ditas. O que a gente precisa fazer, quando a gente lê a Bíblia, é a distinção entre aquilo que é cultural e aquilo que é ou que são valores eternos, universais, atemporais. Não é? Atemporais. Então, esse é o grande desafio hoje. O mundo hoje pode ter mudado, mas o ser humano continua o mesmo. Ele continua interessado em fazer dinheiro, guerra e sexo. Só que isso ele faz hoje com a inteligência artificial. Não é? Mas sempre foi esse o interesse. A necessidade básica da humanidade é a mesma de dinheiro, prazer, celebridade, reconhecimento, enfim, tudo isso aí que a gente vê que caracteriza o mundo moderno e que lendo a gente vê que sempre foi a mesma coisa no passado. Mas as necessidades fundamentais permanecem a mesma. O grande desafio, respondendo a pergunta, muito, muito boa, o grande desafio do intérprete, do pregador, que vai pregar a Bíblia, é ele responder essas 2 perguntas quando ele está lendo um texto. Primeiro, o que é que o texto quis dizer na época em que ele foi escrito? E segundo, o que é que o texto quer dizer hoje para nós? Isso, a primeira parte chama-se exegese, que é a interpretação do texto à luz do seu contexto histórico-cultural, e a segunda parte é homilética,
que é a parte da preparação, da entrega daquela resposta para as necessidades de hoje. Vou dar um exemplo, aqui que é briga no meio dos evangelhos, não todos os evangelhos, mas de alguns. Lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que a mulher, para orar e falar na igreja, ela tem que usar o véu. E aí vem a pergunta, isso aí é cultura ou é princípio? Quando a gente lê o texto, a gente vê que Paulo está defendendo o véu, porque na verdade ele está defendendo o princípio de que Deus fez o homem e a mulher diferentes e que o homem é o cabeça e a mulher é a sua ajudadora. E que na época do apóstolo Paulo, o véu representava, ou toda mulher honesta, toda mulher casada, toda mulher séria, ela usava um véu na cabeça. E não só na cultura judaica, cultura grega, romana, era a mesma coisa. Então, a mulher tirar o véu era um escândalo. Então, o apóstolo Paulo diz, a mulher pode orar, pode profetizar na igreja, desde que ela esteja com véu. Faz sentido para nós hoje? Não. O véu hoje na nossa cultura brasileira não representa absolutamente nada. Então, eliminamos o elemento cultural, mas ficamos com um princípio, ou seja, de que Deus fez o homem e a mulher distintos e que deu diferentes papéis que devem ser respeitados. O homem é o cabeça, a mulher é a sua ajudadora, a sua companheira. O véu simbolizava isso naquela época, não simboliza mais hoje, não tem o menor sentido. Então, eliminamos a expressão cultural e ficamos com o princípio que é atemporal, para usar a palavra aqui.